Você pode levantar suas mãos. Rola bradresqueira solaba. Lombro drodesqueira da solaba baba. Som lombro dredredredredque. Som lombo da que da sol. Lomba da som dodoresque. Lomba da de queira sol. Oh la planta que da sol. Oh la brodresqueira solaba. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo seu plano, pela sua vontade. Obrigado por tudo que você vai fazer esta manhã. Obrigado por todas as coisas que vão fluir nesse resto da manhã. Em uma manhã as coisas acontecem. Em uma manhã existe uma visitação. Em uma manhã existe uma transformação. Em uma manhã, em uma manhã, em uma manhã, em uma manhã, tudo acontece, tudo acontece, tudo acontece. Aleluia, aleluia. Eu queria que o pessoal da mídia soltasse um vídeo. Queridos, esse vídeo retrata muito sobre o que nós estamos fazendo aqui. Você pode se sentando. Quando eu vi esse vídeo, e quando nós orávamos por essa conferência, por essa estação, por tudo o que Deus ia fazer durante esse tempo, sempre vinha essa imagem dentro de mim: muitas águas, muitas águas, muitas águas, muitas águas, muitas águas. E o que eu achava mais interessante, que essas águas eram águas que nós nunca tocávamos antes. Tinha uma água diferente, tinha uma água nova, tinha algo novo. Tinha algo novo fluindo do rio. Tinha algo novo fluindo do rio. Eu não sei se você percebe, mas durante esse tempo que nós estamos aqui, nós temos sido molhados pelo rio. Nós temos sentido a força de um rio, a força de um romper, a força das águas. Talvez alguns chegaram aqui sem saber como se mover, sem saber como lidar, mas fomos impactados e estamos sendo impactados por essa força do rio, por essa força das águas. É interessante que essas águas, a velocidade com que ela corre, a força com que ela vem, ela derruba coisas que no nosso braço nós não ia conseguirmos derrubar. A força desse rio, a força dessas águas, ela faz coisas, ela age em lugares, e ela entra em lugares que vai muito mais além do que essas 4 paredes. Porque enquanto nós estamos sendo molhados por essas águas elas vão passando e não tem como impedir, não tem como barrar. Nós não podemos barrar a força de água profunda, da força, da velocidade. Nós não temos como ir contra, porque existe uma água que nós estamos experimentando, que nós estamos bebendo, que foram nos apresentados e nós estamos mergulhados dentro dessas águas. Talvez você não tinha nem interesse em mergulhar nessas águas, mas a força dessa água foi muito maior do que a força do seu próprio plano e da sua própria vontade. Uma velocidade, como o romper das águas. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho essa manhã. Nós sabemos, querido, que para chegar nesse rompimento das águas,
nós passamos por processos. O rompimento das águas é a parte final. É o que já está estabelecido, do rompimento, da velocidade, da força. Mas existem os processos que dependem de nós. E nesses processos vai exigir de nós uma diligência, um foco, um olhar, uma determinação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Crônicas, desculpa. Primeira Crônicas capítulo 14 diz assim, no versículo 8 em diante. Todos acharam? Diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale do Refraim, Davi perguntou a Deus: eu devo atacar esses filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhes respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim. Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos, ali Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale de novo. E Davi mais uma vez consultou a Deus. E Deus lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas as terras. E o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Você vê aqui uma das batalhas, de inúmeras batalhas que Davi enfrentou. Nós conhecemos bem a batalha contra Golias. Fazia parte da vida de Davi ele realmente vencer gigantes, vencer guerras, vencer exércitos. Mas em todas as situações existem os processos, queridos. Tudo na nossa vida existem os processos. Para que a gente chegue na inundação, naquilo que a gente quer, que a gente se encontre com as nossas confissões, que a gente se encontre com o plano, com o propósito que Deus estabeleceu. Existe um processo que às vezes vai ser como essa imagem, queridos. Vamos muitas vezes nos deparar com alguns muros em nossas frentes. Algum muro da rejeição, algum muro da competição, algum muro do medo, algum muro da incredulidade, algum muro das incertezas, algum muro da frustração, algum muro da falta de esperança. E quando nós estamos animados, Deus diz: vá, que eu vou entregar em suas mãos. Mas nesse processo de ir e de entregar as mãos, nesse caminho vai existir alguns muros. E eu lhe pergunto, quando você se depara com um muro desse, qual é a nossa reação? Eu avanço ou eu retrocedo e paraliso? Não, talvez não seja de Deus para eu avançar. Porque a oposição, você pode pensar que não faz parte do processo. Mas deixa eu te dizer, faz parte do processo. Porque as oposições vão trabalhar dentro de nós, vai nos esticar, vai tirar de nós o nosso melhor. Vai fazer com que os nossos olhos se voltem para o Senhor e não na força do nosso braço. Porque ninguém vai derrubar uma parede, queridos, com a força do seu braço, com a sua intelectualidade, com as suas habilidades, com a força que você tem. Não se derruba, queridos.
Porque talvez derrube um, mas vai ter outro lá na frente, mais forte. Eu acredito que Davi pensava, quando venceu Golias, eu acho que ele pensava: pronto, aqui vai começar tudo. Tudo que eu pensava que poderia te vencer, eu já venci. Mas ele estava apenas começando. Estava apenas iniciando. E nós estamos debaixo de uma visão, um avivamento, milagres. Mas deixa eu te dizer que para todas essas coisas acontecer, vai precisar que você seja firme e constante no propósito durante o processo. No processo você não tem tempo de olhar para trás. No processo você não tem como ficar olhando o que foi que aconteceu, o porquê, perguntando muitas vezes: Senhor, por que isso aconteceu? Eu estou caminhando, estou vendo tudo bom, estou vendo tudo maravilhoso, e de repente eu bato com o muro. Talvez alguns muros para a nossa vida são surpresas, mas deixa eu te dizer que não é surpresa para Deus. Existem livramentos, existem intervenções, existem coisas que Deus quer trazer, quer nos mexer por dentro, para nós rompermos. Mas para que a gente possa romper, nós precisamos começar a dar pequenos passos. Simplesmente um simples furo pela fé. Você sabia, queridos, que um rompimento de águas não começa a vir tudo de uma vez, não. Eu gosto de algumas versões que diz como romper das águas. Deus fez Davi vencer os inimigos como um romper das águas. Um rompimento, processo, caminho. Aos poucos, você vai aumentando, você vai largando. Você começa a fazer um buraco, uma abertura para o sobrenatural. Quem faz essa abertura, queridos, para o sobrenatural não é Deus, somos nós. Nós não devemos estar lançando para Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus espera que nós nos comprometemos com o espírito da fé, com os rompimentos, com as aberturas, abrindo para o mover entrar, abrindo para as águas entrar, abrindo para o sobrenatural invadir a nossa vida. É tão maravilhoso que eles estamos aqui sentados, recebendo. Esse rio vem, nos molha, nos leva a outros lugares. Mas você vai se manter nesse novo lugar que foi colocado? Para você se manter nesse novo lugar, nós precisamos continuar dando abertura para que essas águas, elas não fiquem paradas. Você sabia que a água parada se estraga? A água parada fica podre. A água parada não tem vida. A água parada acumula sujeiras. E nós vimos nessa conferência que muitas pessoas iam trazer vasilhas, digamos assim, para encher os seus potes, para encher suas vasilhas. E essas vasilhas foram enchendo. Deus foi enchendo. Deus foi enchendo. E alguns transbordaram, alguns ainda estão enchendo. Mas quando terminar essa conferência, não faz isso, queridos. Não leva para casa a sua vasilha e fecha e acabou. Já recebi tudo. Não recebeu não. Apenas começou. E vai continuar borbulhando. E vai continuar borbulhando. E vai continuar borbulhando. E cada dia nós vamos desfrutar de águas novas. Águas que nós nunca pisamos. Nem provamos. Quando nós fomos para a conferência de BH, um mês atrás, julho, tudo certo, tudo pronto para acontecer, um mergulhar. As ondas estavam todas para acontecer, o rio estava vindo para derrubar, tudo acontecendo. E na semana do evento, queridos, estávamos aqui em Campina Grande, e de repente a gente nos separa com um muro diante de nós. Que muro era esse? Fernando começou com alguns sintomas de umas viroses que estavam dando aí. E ele pregou no JPN, só na graça de Deus mesmo, porque estava uma situação. Pregou,
E logo após do JP, a gente ia viajar para BH. E tudo comprado, tudo pronto. E 2 dias antes que eles viajarmos, a Elissa adoeceu. E quando é algo com a nossa vida, é tranquilo. A gente se desenrola, se reinventa. Não, eu vou. Mas quando é com nossos filhos, querido, eu estou tendo a oportunidade de experimentar, de olhar por essa situação. E a Elissa começou a ficar muito, muito debilitada. E eu nunca tinha visto a Elissa daquela forma. Debilitada, só que até então, não, tá tudo certo, vamos embora. Vamos embora. E Fernanda ainda estava em Campina Grande, mas chegou o dia de Fernanda viajar. Porque ele ia antes e eu ia depois com a Elissa. E quando Fernando foi, parece que o nível de pressão aumentou 3 vezes mais. E eu dizia, rapaz, na minha cabeça, né? Não vai dar, não. Não vai dar. E tinha uns comentários da família, como cuidado. Você não vai viajar com a menina desse jeito. Você não vai desse jeito. E eu disse, não, tudo bem, eu vou saber do médico. Leva a Elissa para o médico. E o médico disse, vamos ver. Ela vai melhorar. Mas vamos aguardar. Eu não vou dizer nada para você. E quando foi, chegou um dia antes de viajar. O médico disse, então, por mim não viaja. Por mim não tenha o aval de viajar. E eu disse, doutor, mas ela vai melhorar. E a gente crendo, confessando. E eu entrava no meu quarto, começava a lidar com esse muro. E eu começava a colocar, fazer uma abertura mesmo para Deus. E eu consultava, Senhor, o que é que eu devo fazer, Senhor? E a gente começa a agir naturalmente. E eu fui na companhia aérea, eu disse, eu vou lá, ver se tem como mudar a passagem para o próximo dia, para eu ganhar um dia. Eu disse, Senhor, eu só preciso ganhar um dia. Porque nesse um dia, ela só vai melhorar de forma sobrenatural. E a gente vai viajar. E quando eu cheguei na companhia, não tem como. Ou você viaja amanhã logo cedo, ou você não vai. E eu dizia a Fernando, tá tudo certo. Venham-se embora. Mas existia um rompimento, queridos, que eu precisava fazer. Eu precisava ir. Eu precisava avançar. E uma das minhas orações, que eu estava consultando, orando ao Senhor, eu já sabia o que eu precisava fazer. Eu sabia o que eu precisava lidar. E veio algo dentro de mim. Se você parar agora, você sempre vai parar. Se o diabo conseguir parar você agora, ele vai parar você sempre. Só existe um caminho a avançar. E naquele momento, eu começo a analisar a vida de Paulo. E eu encontro aquele versículo que diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o propósito que está no seu coração. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não tenho os meus pensamentos, eu não tenho problema, eu não tenho situação como preciosa. Portanto, que eu cumpra, que eu vá, que eu avance. Passa para o outro lado, passa para o outro lado, vai para o outro lado. E eu lembro que aquela tarde eu não tinha arrumado nada ainda. E eu precisava fazer algumas compras para poder viajar. E eu chamei algumas amigas para ficar com eles, para poder comprar algumas coisas, para poder me organizar para viajar. E eu disse, fica aqui com a Elissa, que eu vou lá no shopping comprar. Lá tá fazendo muito frio, eu tenho que comprar roupa de frio, essas coisas. E eu vou lá. E eu estava lá no shopping, quando eu perguntei, aí, como é que tá as coisas? E as mensagens que eu recebi, Miriam, Elissa está muito mole. Elissa está muito debilitada. E ela mandou uma foto para mim. E aquela foto, ela estava em cima do sofá, caída, sem força, sem ânimo, sem nada. E eu me lembro que eu estava saindo do shopping. E eu parei no primeiro posto de gasolina que eu vi na minha frente. Parei o carro. E eu disse, Senhor, chegou a hora. Senhor, chegou a hora dessa situação mudar. Porque eu fiz agora a minha parte. Está aqui, tudo pronto.
Mala tá pronta, roupa tá comprada, tudo tá comprado. Já fui no check-in, já voltei. Tudo tá feito, já enfrentei minha família, já enfrentei o que foi preciso. Tudo tá pronto, tudo já está feito. Eu preciso ir agora, eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como permanecer aqui, eu não tenho como desistir dessa viagem. Eu preciso ir. Eu preciso partir. Então que se abra, Senhor, a porta do sobrenatural. E naquele carro, comecei a orar compulsivamente. E eu se abra, Senhor. Se abra. Eu estava fazendo um furo, queridos. Eu estava fazendo uma abertura. Eu estava indo contra todos os meus pensamentos, contra todas as coisas que estavam passando, contra todas as palavras que eu tinha escutado, contra todo o diagnóstico, contra toda a situação. E eu estava fazendo um furo, estava fazendo uma abertura para o poder vir sobre aquela situação. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eles estavam esperando no elevador, andando de patinete. Quando eu abri aquele elevador, queridos, quando eu, há poucos minutos antes, eu tinha recebido uma foto que eles estavam debruçadas sobre o sofá, caída, sem querer brincar, sem nada, todas sem força. Poucos minutos depois que eu abro a porta do elevador, me preparando já para o que eu ia enfrentar, me preparando já para barrar meus pensamentos. E quando eu abro a porta daquele elevador, eles só olham para mim e começam a andar de patinete naquele corredor do meu prédio. E quando eu olhei, queridos, eu disse: Senhor, começou, 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 começou. Um buraco, uma pequena abertura, queridos, que era o sinal que muitas águas iam vir, muitas águas iam vir, muitas águas iam vir. Deus não estava negociando comigo que eu não poderia ir. Em Deus não existe negociação. Em Deus não existe você estar conversando, negociando, quando já tem um propósito para você avançar, para você partir para o outro lado. Não fica, queridos, negociando com Deus. Talvez eu tinha motivos de sobra para o Senhor dizer assim: é melhor ficar. Não vai. Existem situações, querido, que nós temos guiados. Davi, ele disse: eu devo ir, eu devo vencer essa batalha, eu devo derrotar os filisteus. Mas tem coisas que Deus não nos tira, e nós precisamos avançar. Só existe um caminho, queridos: é avançar, mesmo sem ver nada, mesmo sem nada acontecer por fora. E quando foi no outro dia que precisávamos viajar, Elissa foi a primeira a acordar. Existiam alguns sintomas ainda. Pastor João sabe, né? Existiam alguns sintomas ainda no aeroporto, lidando ainda com alguns sintomas. No aeroporto, lidando com algumas coisas, quase que eu perco o voo. Lidando com alguns sintomas, mas existia um propósito. Eu tinha que passar para o outro lado. Eu precisava passar para o outro lado. Eu precisava partir, passar para outra margem. E talvez você me pergunte: Mimian, o que era de tão importante que você precisava ir? Que talvez eu não tenha essa resposta, mas há um motivo mais importante: era eu me vencer. Esse era o motivo mais importante de todo o processo. Era eu vencer por aquela situação. Era eu me ganhar naquela situação. Era dizer: diabo, você não me parou. Você não me parou. Você não me parou. Você usou das estratégias mais baixas.
Você usou dos argumentos mais baixos, mas nem os argumentos mais baixos teve força para parar. Porque quando começa a inundação, queridos, se alguém for colocar alguma coisa para parar, sabe o que vai acontecer? Vai existir uma pressão maior. E essa pressão maior vai fazer com que exista um rompimento maior. E aquele rompimento maior vai alcançar lugares muito mais além do que aquelas águas que não tivessem sido pressionadas iriam acontecer. Tenta barrar uma água. Tenta colocar a sua mão. Quando você tirar a mão, queridos, a pressão, a água vai ser muito maior. A velocidade da água vai ser muito maior. Nós não temos a nossa vida como preciosa. Nós não nos agarramos. Nós não nos agarramos no nosso plano. Ah, Miriam, mas está dando tudo certo. Eu estou aqui, está tudo certo, está tudo acontecendo. Quem disse que não chegou a hora de um novo rompimento acontecer? Nós não nos movemos porque tudo vai bem e tudo vai mal. Isso não nos move. Independente se está tudo bem, se está tudo mal, existe uma direção dentro de nós que nos guia. Que independente, nada dessas coisas, tudo vai muito bem, é sinalização. Tudo vai muito mal, é sinalização. Nós não nos movemos por fora, nós nos movemos por dentro. Nós precisamos de parar de olhar as circunstâncias e fazer com que elas sinalizem algo para nós. Circunstância alguma traz sinalização para nós. O que traz sinalização para nós é uma vida com o Espírito. É uma vida no Espírito. É uma vida no Espírito. Nós estamos mergulhados nessas águas, mas nós precisamos manter essas águas. Existe uma responsabilidade para nós. Você sabia que existe uma responsabilidade quando nós nos expomos a essas águas? Existe agora a responsabilidade de nós mantermos essas águas. E nós só vamos manter essas águas, querido, com uma vida de devoção ao Senhor. Sabe o que vai exigir mais de você? Um nível de oração maior. Um nível de comprometimento maior. Um nível de jejum maior. Chegou o tempo, queridos. Chegou o tempo de águas mais profundas. Chegou o tempo de nos movermos com o Espírito. Esquecermos de nós. Esquecermos dos nossos sonhos. Porque está lutando tanto contra os nossos sonhos. Como alvo. Não, esse não é o alvo. Acontece. Faz parte. Mas existe uma visão muito maior, queridos. Existe um plano muito maior. Eu acho interessante esse texto lá em Atos. Quero que você abra. Atos capítulo 27. Está falando da viagem de Paulo para Roma. E Paulo tem uma nota que aquela viagem ia ser uma viagem difícil, com muita dificuldade. E no versículo 21, Paulo levanta no meio do povo. E ele diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que também tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a sua vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. E Paulo começa a dizer, depois com a sua graça nós vamos alcançar, porque existe um fim, queridos. Independente do que acontecesse naquele caminho, Paulo sabia: não sei o que vai acontecer com esse navio, se vai afundar, se vai virar, mas tem algo que eu preciso chegar lá do outro lado. E por conta disso, independente do que acontecer, Deus me falou que eu tenho que estar me apresentando perante César. Então, independente de todo o processo, independente de todo o processo, já tem um fim estabelecido. Então não se enganche no processo.
Não se engancha no processo. Não se perde no processo. Não fica com as desculpas do processo. Não fica olhando como está difícil o processo. Talvez está difícil para você. Até eu posso entender. Eu não estou calçando o seu sapato, nem você é o meu. Mas existem processos, querido, que muitas vezes nós precisamos passar sozinhos. Como eu queria que Fernando não tivesse viajado naquele dia. Quando Fernando viajou, eu chorei muito. Porque eu disse, Senhor, e agora? E às vezes a gente quer dar um jeitinho. Não, fala lá com o pastor. Para tu cancelar, tu ir comigo. Porque querendo ou não, era alguém que estava lá, botando força, falando. Me fazia tirar um pouco os olhos da situação. Quando estava difícil, eu ia para o outro lado. Fernando ficava, mas não tinha. Agora tem que ser eu que ficar olhando o tempo todo. Lidando com a situação 24 horas. E quando entra o cansaço, aí pronto. Mas, queridos, essa é uma manhã que nós vamos olhar para o alto e vamos dizer, Senhor, você é aquele que renova as forças daqueles que não têm nem esperança, daqueles que estão sem vigor. Essas águas, elas não chegaram para nós, para a nossa vida à toa. Elas estão levando força, elas estão levando refrigério, elas estão levando uma nova velocidade, uma nova marcha, uma nova aceleração. Mas não esquece do propósito. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não tenho os meus negócios como precioso. É tão difícil você olhar para uma situação dessa e dizer, Senhor, eu não tenho a minha vida como preciosa. A minha vida envolve todas as coisas. Envolve filho, envolve marido, envolve ministério, envolve tudo que nós fazemos. Mas nós não nos agarramos em nada dessas coisas, porque o que importa é cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Tem um texto que eu tenho lido constantemente. É uma história de um homem. Deixa eu abrir aqui. Que diz assim: havia um homem que tinha uma necessidade financeira e estava declarando todos os dias a palavra sobre a sua vida, citando as escrituras e crendo que Deus já havia providenciado um caminho para ele. Ele estava somente esperando que o reviravolta em sua vida se tornasse realidade. Enquanto fazia isso, ele era atacado de forma intensamente por pensamentos de dúvidas. Depois de ter passado por um período especialmente difícil, e quando ele estava começando a desanimar, Deus abriu os olhos dele para o mundo espiritual. E eis que ele viu um demônio, um espírito maligno, que lhe dizia mentiras, falando que ele não ia conseguir a ajuda que ele precisava. E que declarar a palavra de Deus não iria funcionar. Mas ele também viu que todas as vezes que ele profetizava a palavra, saía luz de sua boca como uma espada. E o demônio se encolhia e caía de costas. Talvez nós somos como esse homem, confessando, declarando, e nós não estamos vendo nada do outro lado. Para nós ainda parece que está sendo uma parede fechada, um muro fechado. Mas no mundo espiritual já está acontecendo aberturas, já está acontecendo coisas que nós não estamos vendo. E ao mesmo tempo que existe o diabo falando para você, esse muro não vai abrir, essa dificuldade não vai mudar, essa situação não vai mudar, desista de avançar, desista de prosseguir, não é para você, pare e fique no seu lugar. Ao mesmo tempo que existe essa voz, existe também outra voz, existe também a luz, existe também a espada, existe também a força da palavra que está dizendo, avança, avança, porque está acontecendo algo, está abrindo algo, já começou o processo, já começou a mudar.
precisamos ver as aberturas. Nós não precisamos ver o que Deus está fazendo, mas nós só precisamos dizer: Senhor, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. E todas as vezes que você fala a palavra, o diabo perde a voz, o diabo perde a força, o diabo perde o caminho. E você fala a palavra, e você declara, e você diz: eu não sei como vai acontecer. E o diabo, você vai passar vergonha. Não precisa dessa extravagância. Não precisa dessa adoração toda. Não precisa desse nível todo. Não precisa dessa fome toda. Não precisa dessa sede toda. E desse lado, queridos, Deus está dizendo: vai, mergulha, 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 mergulha. Porque é o que nós estamos precisando, queridos. Não está mais no raso. 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 Se você está no raso, queridos, você vai sair desse evento sem nada para receber. Mas se você está cavando, 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 cavando. Você já viu um buraco abrir do nada? Eu também nunca vi. Para um buraco abrir, para uma abertura acontecer, precisa de um esforço. Precisa de uma força. E nós estamos experimentando de águas que nós precisamos cavar. Ah, Miriam, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do que o povo vai pensar. Aí eu estou chorando para dizer que eu estou em pecado, que eu estou nisso, aquilo, que é a tribulação. Queridos, perde a tua reputação. Perde a sua reputação. Porque segurar tanto, você não vai chegar no céu com reputação, não. Você não vai chegar no céu todo ajeitadinho, todo passadinho. Se é para tirar um salto, você sabe subir no salto, mas você também sabe descer do salto. Se é para se ajoelhar, você sabe se ajoelhar, você sabe dançar, você sabe correr. Eu fico impressionado, queridos. Um evento como esse. Às vezes, menina, eu queria correr tanto, mas eu não corri. Perdeu. Perdeu. Menina, eu queria dançar tanto, mas eu fiquei com vergonha. A vergonha lhe para, ela vai lhe parar sempre. A timidez lhe parar, porque é o meu jeito, eu sou muito tímida. Não, queridos. Não, porque a unção te faz totalmente diferente. Totalmente diferente. A unção, ela te deixa irreconhecível. A unção torna as coisas diferentes. A unção transforma. A unção mostra que as pessoas que elas pensavam que era, e elas dizem: oh, você é diferente. Você nasceu do fogo. Você nasceu do fogo, queridos. Nós estamos experimentando níveis da unção nesses dias. Que em algum momento da nossa vida nós nos encontramos com esse nível, mas na caminhada nós perdemos. Se você, o louvor pode vir, se você perceber, quando você começou a sua vida, a sua devoção, você conhecia esse lugar. Você conhecia esse lugar de adoração. Mas no caminhar, no desdobrar das coisas, no processo, se tornaram um pouco distante. Se tornaram um pouco indiferente. Mas nós estamos experimentando de uma água. Que água boa. Que uma vez nós já bebemos. Talvez nós não bebemos tudo o que está sendo mergulhado. Mas em algum momento da nossa vida, essa água nós já nos encontramos com ela. E essa é a estação, essa é a hora, queridos. Essa é a hora. Esse é o tempo de voltarmos às raízes.
começarmos as raízes, a cavar os nossos poços, cada vez que nós cavarmos os nossos poços, nós vamos encontrar suprimento que nós precisamos. Nós vamos encontrar a força que nós precisamos. Nós vamos encontrar as ideias que nós precisamos. O pastor Theo Hayashi falou ontem aqui sobre ideias de empreendedorismo, pessoas que iam se levantar, de ideias que iam surgir. Mas deixa eu te dizer, no raso não vai estar. Vai estar na profundidade. Na profundidade. Se encontre com os segredos do coração de Deus. Na profundidade. É na profundidade que nós mergulhamos e nós ficamos irreconhecíveis. Eu quero que bote o vidro de novo das águas. Você continua furando, você continua abrindo o caminho. Abrindo o caminho. E você vai se encontrar com essas águas. Você vai se encontrar com essa inundação. Existe uma 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 inundação. Existe. Volta de novo, queridos. Volta de novo. Volta de novo. Porque essas águas estão molhando onde estava deserto, está molhando onde estava seco, está molhando onde era infrutífero, está molhando, está molhando, está molhando. O que é que está te fazendo parar? O que é que está te fazendo parar? Eu te pergunto, o que é que está fazendo você parar? O que é que está fazendo você parar? O que é que está fazendo você parar? O que é? Qual é o problema? Qual é a situação? Qual é a circunstância? O que é que está te fazendo parar? Existe um som no céu, existe um som no céu, existe um som no céu, de muitas águas, de muitas águas, de muitas águas, de muitas águas. Bora, queridos. O muro está na sua frente. O muro está na sua frente. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai voltar? Ou você vai dizer, sai da frente, que eu vou avançar, que eu vou romper, que eu vou avançar, que eu vou romper. Aleluia, 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 aleluia. Se mova, respostas, 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 respostas. Se mova, se mova, se mova, se mova. Rompe, como rompe das águas, como rompe das águas, como rompe das águas, como rompe das águas. Essa é a hora, queridos. Essa é a hora de você começar a fazer a sua festa, de você celebrar, de você fazer a sua festa, de você celebrar, de você dançar, de você celebrar, de você dançar, de você celebrar, de você dançar, porque começou, 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 grande, começou, 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 começou.
ficar sem comer 24 horas. O problema me fez eu ficar sem me alimentar durante 24 horas. E o que é o problema diante da glória de Deus? Porque a glória de Deus eu não vou me sacrificar. Se o problema eu parei, por Deus, eu paro muito mais. Eu paro muito mais. Eu me dou muito mais. Eu mergulho muito mais. Eu quero te pedir, queridos, que mesmo que você esteja cansado, com fome, mas existe um banquete. Existe um banquete essa manhã. Existe um banquete. Existe um banquete. Existe um banquete que já está posto. Que já está posto. Puxa a cadeira. Puxa a cadeira e se alimenta nesse banquete. E diz: a fome agora vai. A fome agora vai. E se alimenta. Se farta. Se farta. Se farta.
você viesse aqui na frente. Oh, labrabra, tá acabando já. Lombra, brabra, solaba, derereque. Lombra, brabra, 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 solaba. Lombra, brosque, tirara, solaba. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Vem rápido, vem rápido. Oh, lababa, solaba. Lombra, brasque, tirara, solaba. Oh, labra, treque, tirararara. Solaba, a unção que vocês honram é a unção que vocês recebem. A unção que vocês honram é a unção que vocês recebem. E eu quero te dizer, existe um fogo em suas mãos. Existe um fogo em suas mãos. Existe um fogo em suas mãos. Existe um fogo. Existe um fogo. Vocês vão levar esse fogo.